Olá, boa noite, graça e paz, mais uma vez aqui na presença do Senhor Jesus. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus amados amigos, ouvintes, seguidores da Palavra de Deus. E nesta noite eu quero deixar uma palavra para vocês que encontra no livro de Efésios 2 até o 6. Quem puder abrir a sua Bíblia juntamente comigo, faça isso, por favor, e vamos acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Mas antes de ir para a Palavra de Deus, eu quero dirigir a Deus em oração. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho agora, meu Deus, entrar na sua presença para te pedir, meu Deus, que o Senhor me usa, que o Senhor me capacita, Pai. Agora, meu Deus, que vou fazer a leitura da palavra do Senhor para os meus ouvintes, meus amigos, meus seguidores. Que o Senhor, Deus, me usa do jeito que o Senhor quiser. Estou aqui, Jesus, para fazer a sua vontade e não a minha. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui, deixa eu acertar no celular. Vamos aqui agora para a palavra de Deus. Amém? Aleluia, graças a Deus. Aqui no livro de Efésios 2, a salvação é pela graça. E vós vivificou, estando-vos mortos em ofensa e pecado, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer, meus irmãos, com esta leitura, que a palavra de Deus, ela diz assim: a salvação é pela graça. E ele diz aqui, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Nós éramos mortos em ofensas e em pecado. Nós andávamos no pecado, pecando, errando e fazendo tudo que não era da vontade de Deus. Aí ele diz aqui no 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que eu quero dizer para vocês, nós andávamos assim, no curso do mundo, na desobediência do mundo, nos desejos da carne. Então, ele diz aqui, segundo os príncipes da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós éramos desobedientes. Quem não tem Jesus é desobediente. Anda segundo o curso do mundo, os desejos da carne. E ele vem nos falando aqui agora. O 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Desejo da carne, fazendo a vontade da carne. A carne pende para o pecado. Por isso que nós temos que mortificar a carne.
mortificar a carne, os desejos da carne. Irmã Maria, o que é os desejos da carne? Tudo aquilo que você deseja fazer. Tudo aquilo que você deseja fazer de errado é os desejos da carne. Porque a nossa carne pende para o pecado. Então, aqui no versículo 4, ele diz... Não, vou ler o 3 todo. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira como os outros também. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, meus amados. Pensamento, pensar também nós peca por o pensamento. Até pensar nós pecamos. Por que nós pecamos? Porque pensamos. Porque a gente vai pensar umas coisas, vai cobiçar alguma coisa, vai desejar alguma coisa que não agrada a Deus. Então você está ali pensando naquilo. Pecar por pensamento. Desejar uma coisa que não é seu. Pecando pelo pensamento. Cuidado naquilo que você pensa. Cuidado naquilo que a sua carne deseja. E outra coisa que eu quero dizer aqui no versículo 4, mas Deus, Ele é riquíssimo em misericórdia, pelos seus muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou, juntamente com Cristo pela graça sois salvos. Amém? Nós éramos mortos, meus amados. Nós éramos mortos no pecado, nos desejos da carne, desejos dos pensamentos, cobiça dos olhos. Então, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele teve misericórdia de nós. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou. Em Cristo Jesus, pela graça, sois salvo. Então, eu quero deixar aqui bem claro na palavra de Deus para vocês. Cuidado. Cuidado naquilo que você pensa. Cuidado no desejo da carne. Cuidado no seu pensamento, o que você está pensando. Tenha cuidado. Muito cuidado, porque pecar, você peca, não é só porque você foi lá, fez isso, fez aquilo, você peca porque você está pensando. Você está desejando aquilo que não é teu, você está pensando naquilo. E eu vou dar um exemplo, que eu não sei se está acontecendo com alguém, é Deus é quem sabe, eu não sei, um exemplo. Uma mulher, ela vê um homem. E aí ela fica ali pensando naquilo. É pecado. É pecado. Por quê? Porque é pecado. Porque você não sabe que aquele homem é livre. E você pode ser ou aquele homem pode ser um homem casado. Ô jovem, cuidado. Ô homem, cuidado. Porque você vê uma mulher bonita, uma mulher muito elegante, sabe? E você vê, e você coloca aquilo na sua mente, e você fica pensando naquela mulher, e você fica desejando. Olha, cuidado com o seu pensamento. Cuidado, porque talvez aquela mulher tem dono, tem marido. Ou talvez você também pode ser um homem casado, comprometido. Tenha cuidado. Muito cuidado com o pensamento. O desejo da carne. Mortifica a sua carne. Limpa o seu pensamento. Coloca as coisas de Deus na sua mente. Amém? Aqui no versículo 7, para mostrar no século vindouro, as abundante riqueza da sua graça
pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, que não vem de nós, porque a nossa carne é pecaminosa. Os desejos da carne é pecado. Mas Deus diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de nós, de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Amém? Glória a Deus. Aqui também, no versículo 10, ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nele. Deus nos criou para nós fazer boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nele, para que nós possamos andar nele. Mas aí vem o pecado, vem o desejo da carne, vem o desejo da mente. E devemos ter muito cuidado, meus amados. Você homem, você mulher, você filho, cuidado, muito cuidado. Porque talvez a sua mente está tão corrompida, tão suja, a sua carne está tão cobiçosa, maliciosa. Muito cuidado com os desejos da carne. Mortifica os desejos da sua carne. Mortifica os desejos da sua mente. Ocupa sua mente com as coisas de Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então tenha muito cuidado. Muito cuidado. Porque no céu nós sabemos que não entra pecado. Ok? Essa carne aqui, isso é matéria. Vai lá pro pó. Acabou. Mas você tem uma alma, você tem um espírito que vai prestar conta para Deus. Vai prestar conta que no dia que Deus te chamar, o seu corpo vai descer para o pó. Agora tu tem uma alma, espírito. E aí? Você, meu amado ouvinte, meu irmão, meu seguidor, é que vai escolher se você quer subir para a glória de Deus, para morar com Deus, ou se você vai descer para o inferno. Para o inferno. E acredita você que quando descer, quando Deus vê as suas coisas que você fez, tudo que você cometeu, que você não se arrependeu, e que você for descer para o inferno, você vai descer consciente de tudo aquilo de errado que você fez. E não pediu perdão para Deus, e não entregou sua vida para Deus, para Ele poder salvar a sua alma, seu espírito. Então, devemos pensar nisso. Devemos pensar nisso. Cuidado com o que você pensa. Mortifica sua carne. Renuncie o pecado. Porque no céu não entra pecado. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus me deu para deixar para vocês nessa noite. E mais uma vez, estou aqui para orar pelas famílias e pedindo a Deus para que Ele possa entrar nos lares, nas famílias, que Deus possa libertar cada um da sua família da escravidão do pecado. Porque o pecado nós acabamos de ver. As cobiças da carne, os desejos da carne, o desejo da mente. Então, meus amados, muito cuidado. Hoje tá difícil porque
As pessoas não querem ouvir mais a palavra de Deus como ela está escrito. Vai para a igreja, chega lá quando o pastor fala, quando o pastor vai falar, olha, assim, 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 desse jeito. Então, o que está acontecendo hoje? Já os pastores já tá deixando eles à vontade. Agora Deus vai cobrar. Ele vai cobrar. Aonde que muitos vão dizer, mas eu ia todo culto de oração, eu ia todo domingo para a igreja, eu fazia isso. Mas será que quando você saía da igreja, como que estava a sua mente? Como estava o seu coração? Verdadeiramente estava naquelas palavras, naquela pregação que você ouviu, naquela oração, ou entrou em um ouvido e saiu no outro? É isso que eu quero dizer para vocês. Toma muito cuidado. Não brinca. Não brinca. Deus não brinca com ninguém. Ele mandou seu filho para morrer e ressuscitar no terceiro dia para nos dar salvação. Só que a salvação é para quem quer. Quem quer obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus e andar nos caminhos dele. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus continua falando com você. Continua falando do amor dele para conosco. Ele nos ama tanto. Deus nos ama tanto, 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 que deu seu único filho, Jesus Cristo, para morrer, morte de cruz, para nos salvar. Então, pense bem no que você está fazendo. Com você, com sua mente, com sua carne, com seus pensamentos. Cuidado. Amém? Glória a Deus? Então, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho agora, Senhor, entrar na sua presença, para te pedir, meu Deus, pelas famílias, ó Pai. O mês de maio, ó Deus, é um mês que é considerado o mês das famílias. E eu quero te pedir, Senhor, nesta noite, por todas as famílias do mundo. As famílias, meu Deus, que vai me ouvir nesta noite. As famílias, meu Deus, dos meus irmãos. As famílias, meu Deus, que ouve a palavra, guarda no seu coração. Ô Senhor, meu Deus, entra nos lares, ó Deus. Transforma, meu Deus, as vidas. Abre a mente, os coração, para que possam eles entender, ó Deus, que o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Senhor, meu Deus, eu te peço pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelas minhas noras, pelos meus genros, pelas minhas irmãs, o meu pai. Ô Senhor, meu Deus, entra, meu Deus, no coração das famílias, Pai, para que possa, Senhor Deus, ter o temor e o tremor do Senhor. Porque como a tua palavra nos diz, Pai, cuidado com os nossos pensamentos. Cuidado, pai, cuidado, mãe. O que você está ensinando para o seu filho. Como você está educando os seus filhos. Se é nos caminhos do Senhor ou se é nos caminhos do mundo. Porque a palavra de Deus nos diz, a tua palavra, Senhor, nos diz, ensina o menino o caminho que deve andar, para quando estiver velho dele não se desviar. Ó Pai, ó famílias, tenha cuidado, anda nos caminhos do Senhor, ouve a palavra de Deus, guarda no seu coração, põe em prática a palavra de Deus. Senhor, tem misericórdia, Pai, de todas as famílias, ó Pai. Peço, Senhor, entra, meu Deus, nos lares, nas famílias, que o Senhor Deus esteja falando
ao coração de cada família. Peço, Senhor, também, meu Deus, pelas famílias de Divinópolis, pelas famílias que vai me ouvir nesta noite, meus irmãos, meus seguidores, meus ouvintes. E eu quero, Senhor, agradecer-te, ó Deus, pela vida de cada um que abre ali aquele link, que vê a palavra do Senhor através de mim, as orações. Agradeço a Deus por todas essas pessoas, meu Pai, que se inscreveu, que ainda vai se inscrever, que deu um like, um joia, que curtiu. Oh, meu Deus, continua abençoando, Pai, o canal, este canal, para que a Tua palavra, Senhor, ela possa chegar a muitas pessoas, oh Deus. Senhor Deus, muito obrigado. Entrego a vida, meu Deus, de cada um, Pai. Cada famílias, oh Deus, no seu altar de graça. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, graças a Deus e aleluia. Tenha uma boa noite, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Sexta-feira, amanhã, oração dos Salmos 91. Amém? Cada um de vocês possa preparar sua Bíblia. Quando chegar o horário, já está com sua Bíblia ali em mãos, para junto nós fazermos a leitura dos Salmos 91. Amém? Que Deus te abençoe. Que Ele te dê uma noite abençoada, um sono tranquilo, debaixo da graça e a proteção de Deus. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.